estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. O que você pensa quando falam sobre economia da Suíça? Relógios? Chocolates? Bom, de qualquer maneira, agora você pode colocar medicamentos nessa lista quando alguém te perguntar. O que acontece é que os formuladores de políticas na Suíça, que enfrentam um franco mais forte em quase uma década, têm algo para se consolar. O impacto dessa valorização na economia não é tão grande quanto antes. O país, que é famoso por exportar chocolate, queijo e relógios, está se beneficiando cada vez mais da importância dos produtos farmacêuticos em sua economia, o que oferece ao Banco Nacional Suíço alguma margem aí de manobra para lidar com choques cambiais. Então, bora falar sobre isso hoje, lembrando que eu estou de férias, mas não deixem de comentar e interagir aqui na parte de comentários. Deixe a música que tocou antes do episódio começar pra gente atualizar a nossa playlist A Trilha do Dia, que você encontra aqui na descrição do episódio. E é isso, bora começar. Bom, tudo isso que eu falei no começo do episódio acontece porque as exportações de medicamentos, que muitas vezes são protegidos por patentes, são menos afetadas pela flutuação no câmbio. David Marmette, economista-chefe do Zürcher Cantonal Bank, diz assim, abre aspas: "Se preciso de um remédio porque estou com dor, o preço não faz diferença. Quanto mais a indústria farmacêutica contribuir para a economia, menos dependentes seremos do franco", fecha aspas. Bom, atualmente o setor farmacêutico já rivaliza a importância com os serviços financeiros, que são símbolo do país. Incluindo os produtos químicos, esse segmento representa cerca de 6,3% do PIB da Suíça, o dobro do que era há 30 anos e mais de um terço do que a manufatura, de forma geral, contribui hoje no país. Bom, essa nova realidade pode ter encorajado o Banco Nacional Suíço a aceitar a força de sua moeda, que se mantém valorizada devido ao status de refúgio em momento de alta instabilidade global. No último ano, o franco atingiu o maior valor desde o início de 2015 em relação ao dólar e também ao euro. O Banco Central, no entanto, cortou sua taxa de juros para 1% e deve reduzi-la ainda mais em dezembro, embora faça isso de forma gradual, com cortes de 0,25 ponto percentual. E isso contrasta com os ajustes mais bruscos de 0,50 ponto vistos em países como os Estados Unidos e a Nova Zelândia. A Suíça também tem evitado intervenções diretas no mercado cambial. E bom, a evolução da economia suíça reflete não só a força das farmacêuticas, mas também as dificuldades enfrentadas pela indústria manufatureira, que é algo que é compartilhado por outras economias avançadas, como a Alemanha, por exemplo. E vale lembrar que no coração do setor farmacêutico suíço estão gigantes como Roche e Novartis. Ambos têm raízes no século XIX, quando Basileia era um centro de inovação na produção de corantes, que mais tarde evoluiu para medicamentos. Suas sedes ficam em margens opostas do rio Reno, que fornece água fresca, saída para resíduos e boa conexão de transporte. Atualmente, Roche e Novartis estão entre as 10 maiores empresas da Europa, de acordo com o índice Stocks Europe 600, e representam também cerca de 30% do índice do mercado suíço. Além delas, tem a Lonza e Sondox, essa última é um spin-off da Novartis, que também são importantes para o setor, que se espalha para outras regiões do país, como Zurique, Zug e a área do Lago Genebra. A pesquisa científica é um grande foco dessas empresas, enquanto parte significativa da produção ocorre no exterior. Apesar de não ser a única no domínio farmacêutico, como a Dinamarca, por exemplo, dependendo cada vez mais da Novo Nordisk, a Suíça conseguiu fazer de suas empresas de medicamentos um motor de crescimento econômico. No ano passado, o ministro da Economia, Guy Parmelin, destacou que o setor farmacêutico foi um dos motivos pelo quais a economia suíça sofreu menos com crises como a de 2008 e a pandemia de Covid-19. E olha só isso, a importância do setor farmacêutico cresceu ainda mais em 2015, quando o Banco Nacional Suíço abandonou o limite do franco em relação ao euro, o que prejudicou exportadores mais dependentes de preços competitivos. Desde então, o Banco Central adotou políticas agressivas para conter os fluxos de dinheiro, inclusive cortando juros para níveis negativos. Outros setores, como os de relógio e o de tecnologia, continuam enfrentando dificuldades com a valorização do franco. Jean-Philippe Kohl, chefe de política econômica do Lobby Swissman, afirmam que empresas tecnológicas têm se adaptado a uma valorização anual de 1%, mas picos bruscos como os recentes ainda causam um grande estresse. Para o Banco Nacional Suíço, no entanto, as ações devem ser pensadas para o conjunto da economia. Segundo o presidente do banco, Martin Schlegel, o franco, embora desafiador, também estimula as empresas a melhorarem sua eficiência. E qual seria o desafio desse setor? Tem que ter um desafio, né?
Um dos principais desafios do setor farmacêutico é sua crescente dependência dos Estados Unidos, que é o maior mercado de medicamentos do mundo. Mudanças regulatórias nos Estados Unidos podem ter aí um impacto profundo para o país. O que acontece é que se os preços dos medicamentos forem limitados lá, isso pode afetar muito a indústria farmacêutica da Suíça. O efeito seria parecido com o que a Alemanha está enfrentando com as dificuldades na indústria automobilística nesse exato momento. Outro risco é o de depender excessivamente de empresas como Roche e Novartis, que têm enfrentado desafios para atrair investidores e também encontrar novos caminhos de crescimento. Além disso, a indústria farmacêutica emprega relativamente poucas pessoas, são apenas aí 53 mil pessoas em comparação aos 639 mil da indústria em geral. Mesmo com os desafios, as empresas suíças podem se beneficiar de uma provável queda nos custos de empréstimos. Isso já que o Banco Nacional Suíço deve reduzir as taxas de juros em mais 2 ocasiões, possivelmente até 0,5% ou até 0%. Isso deve aliviar as pressões financeiras e também conter a valorização do franco. Mas, no entanto, a valorização da moeda vai continuar sendo um ponto de atenção. E é isso por hoje, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos encontramos no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.